Olá, nós vamos iniciar hoje uma aula sobre ângulos notáveis nas paralelas cortadas por transversal. Nós temos 6 ângulos notáveis que requer a nossa atenção, porque esses ângulos eles servem de base para nós demonstrarmos características de quadriláteros notáveis. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre ângulos nas paralelas cortadas por transversal. Vamos começar com ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes é um título já intuitivo, são ângulos que se correspondem. Então, se eu pego nessas duas paralelas RS, aqui eu chamo de ângulo A. Se eu pego e transporto esse ângulo A daqui para cá, esse ângulo também é chamado de ângulo A. Isso é ângulos correspondentes. Eles ocupam a mesma posição de uma reta em relação à transversal. Esse ângulo, se a gente pegar, ele está exatamente aqui. Aí se eu pego agora esse ângulo aqui, ó, se eu pego esse ângulo aqui e chamo esse ângulo aqui de B, o correspondente dele está aqui. Ok? Agora prestem bem atenção numa coisa. Ângulos correspondentes são iguais. Na geometria a gente chama isso de congruentes. Dois ângulos correspondentes são iguais, ou seja, eles são congruentes, são iguais. Ângulos opostos pelo vértice. Aí vocês vão me perguntar, Mayra, por que você não usou esse ângulo, nem esse, nem esse, nem esse? Simples, porque agora a gente vai falar sobre outro par de ângulos notáveis dentro das paralelas cortadas por transversal, que é chamado de ângulos opostos pelo vértice. Se eu falar que esse ângulo aqui é A, se eu pego essa abertura e rebato para cá, quem que vai aparecer aqui também? Vai aparecer A. Esses ângulos são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Por isso que eu não tratei desses ângulos aqui, nem esse, nem esse, nem esse. Porque, olha só, eu não chamei esse ângulo aqui de B. Se a gente olhar, aqui também é B. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Vai aparecer a mesma coisa aqui. Se eu chamei aqui de A e aqui de B, se aqui é A, aqui também vai ser A. Se eu chamei aqui de B, aqui também vai ser B. Qual é a característica dos ângulos opostos pelo vértice? São iguais. Ou seja, eles são congruentes. Também são congruentes. Ângulos correspondentes, eles ficam na mesma posição em relação à paralela com a transversal. Tá certo? Ângulos opostos pelos vértices estão em vértices opostos da paralela com a transversal. Olha lá. Características também são iguais. Agora, os ângulos alternos internos. Esse ângulo aqui, se eu chamar de A,
aqui também vai ser A. Ângulos alternos externos estão dentro das transversais e em lados opostos, estão dentro das paralelas em lados opostos em relação à transversal. Então aqui eu tenho o ângulo A, alterno interno, e tenho também aqui meu ângulo B, alterno interno. Olha lá. A é congruente a A, B é congruente a B. Aqui também eles são iguais. Logo, eles são congruentes. Congruentes. Agora, os alternos externos. Em relação às transversais, eles estão em lados opostos e do lado de fora das paralelas. Então, se eu pegar aqui meu ângulo A, aqui vai ser A também. Se eu pegar aqui meu ângulo B, aqui também vai ser B. Características são iguais. Logo, eles são congruentes. Mário, para que servem esses ângulos? Para a gente identificar características de ângulo dentro de paralelas cortadas por transversal. A aplicação é variada na geometria plana. Por último, nós vamos para os colaterais internos. Olha só que interessante. Os colaterais internos estão do mesmo lado colateral, mesmo lado da transversal em relação às paralelas. Aqui é o meu ângulo A e aqui é meu ângulo B. Se aqui é meu ângulo B, aqui vai ser meu ângulo A. Notem que aqui eu tenho alternos internos, ó. Mas o que eu quero agora são os colaterais. Eles são suplementares. O que isso quer dizer, Mário? Quer dizer que A mais B somam 180 graus. Aqui, ó, a característica é diferente. Ângulos colaterais somam 180 graus. Se isso vale para os colaterais internos, vão valer também para os colaterais externos. Então, olha só. Aqui eu tenho meu ângulo A e aqui eu tenho meu ângulo B. Eles estão do mesmo lado da transversal e do lado de fora, porque eles são externos, e do lado de fora das paralelas. Então, ó, mais uma vez, eles são suplementares. Por que, Mário? Porque eles somam 180 graus. Tá certo? Eles somam 180 graus. Ah, Mário, tem outro aí? Tem outro. Aqui, ó. Aqui eu tenho B e aqui eu tenho A. Olha lá. Estão do lado de fora e do mesmo lado da transversal. A mais B vão somar 180 graus. Guardem, registrem esses 6 ângulos notáveis
porque eles servirão de base para nós darmos as propriedades e conceituar paralelogramo. São 4 propriedades, dentre elas a gente vai demonstrar que todo paralelogramo possui os lados opostos paralelos e congruentes, ok? Fiquem bem e até a próxima videoaula. Essa será a minha aula sobre paralelas cortadas por transversal. Isso aqui, ó, é conteúdo fundamental do 8º ano. Então é no 8º ano que a gente aprende sobre paralelas cortadas por transversal. Em seguida, eu vou falar sobre paralelogramos e vou usar esses conceitos para demonstrar a definição e as propriedades. Forte abraço.